O Fio tá avisando que já começou, mas a gente já entendeu, Fio, que já começou, gente, já começou. E aí, galera, o nosso 9º ou 10º episódio do Efeito Borboleta, com mais de 1.000 inscritos no canal, somente com 10 episódios. Isso significa que nós temos uma relevância muito bacana. Uau. E hoje estamos com o nosso queridíssimo, amado mestre, Renato Beirão. E, Renato, muito obrigado pela sua vinda, pela sua disponibilidade. Muita gente vai morrer de inveja. Desculpa. Porque não consegue, né? Renato, exclusivo para você. Saúde, obrigado. E a gente vai, o nosso canal, galera, ele fala muito sobre negócios, sobre modelos de negócios, mas ele está migrando, né? No início a gente falava muito sobre negócios gastronômicos, que é uma vibe onde eu surfo bem, mas a gente entendeu também que só muda o nome. O prato pode ser um outro produto, o garçom pode ser uma outra pessoa, então a gente vai falar de negócios de uma forma geral. E nada melhor do que a gente falar sobre modelagens de negócios e tipos de negócios diferentes. Aqui todo mundo é da mesma organização, inclusive, mas a gente vai chegar nela. Mas eu queria conversar muito sobre, Renato, a tua estratégia, a tua inquietação desde o início para achar um modelo de negócio que se encaixasse dentro do teu perfil. Eu acho que tem uma história muito bacana para nos contar. Mas tu me falaste que é milico, tu já foste milico, tu já foste da odontologia, tu já foste sargento, tu já fez tanta coisa, mas hoje você é doterra, né? Inclusive temos aqui isso aqui não sai mais da nossa mesa, mas me conta um pouquinho sobre essa tua inquietação desde o início. Quando, tu te formou, chegaste a um salário interessante, né, de vida, jovem, mais cedo, jovem acabei, foi mal, mais cedo da vida, mas me fala um pouco sobre essa procura, essa busca, o que é que te incomodava no que tu fazias antigamente ou como é que foi essa ponte aí? Certo. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz... Ainda bem que tu não falou o ano, né? Não, 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz um concurso público para a Escola de Sargento de Aeronáutica, né? Então, ali foi meu pai era sargento, e meu pai falava que era muito bom ser sargento. Eu acreditava no meu pai, sabia que meu pai queria o meu bem. Então, eu fui ser milico. E aí, eu fiz o concurso público, 25 mil candidatos para 300 vagas e eu passei por algum milagre, mas eu passei. Eu estudando em casa, eu nunca fiz cursinho. Milagre, inteligente. Aí eu passei. Enfim, e ali começou. 2 anos depois eu me formei e com 19 anos eu era sargento da Força Aérea, ganhando 15 salários mínimos na época. E eu achava que estava bem. Eu falei, caramba, com certeza. 15 salários mínimos. E aí eu fui morar em Recife, na época, e aí eu morava no quartel, dormia no quartel, me alimentava no quartel, ganhando 15 salário mínimo. Né? Solteiro. Casei. Pô, ainda bem que eu não te conheci nessa época, cara. Eu casava contigo. Casei assim, 1 ano depois. Eu casei com 20 anos. E aí, nessa questão do casamento, e aí a coisa começou a apertar um pouquinho. Aí o tempo foi passando, 14 anos depois, de 15 eu estava ganhando 9 salários. Eu tive 2 promoções, me qualifiquei, fiz cursos dentro da Força Aérea e tal, e meu salário foi, em relação ao salário mínimo, foi desvalorizando. E várias coisas que, quando eu iniciei na vida militar, era um governo militar ainda, do Figueiredo, né? E o tempo foi passando, e aí veio os governos civis e começou a tirar os benefícios dos militares, né? E aí o salário foi diminuindo, né? Aí beleza. Só que eu estava, como eu era enfermeiro e trabalhava no hospital, eu tinha muito contato com médicos. E eu via que os médicos tinham 2 empregos, 3 empregos. As mulheres dos oficiais trabalhavam. Eu falei, a minha não trabalha fora, eu só tenho um emprego. Eu falei, alguma coisa está errada, né? Eu falei, cara, eu precisava estudar. Eu falei, cara, eu costumo dizer assim, não é que eu não gostava do meu salário, eu não gostava do salário do meu chefe. Tá, entendi. Que era para onde eu estava indo, né? Eu falei, cara, eu vou ser ele amanhã. Então, se aquele que ele ganha, não está indo bem, eu falei, eu preciso fazer alguma outra coisa. Então, foi aí que surgiu a odontologia. Isso com quantos anos? Eu estava com 24.
E tu já tava, tu já tinha despertado que tu não queria aquilo ali, né? Sim, sim. Aí eu tipo, eu vou fazer odonto. Vou fazer odonto. Por que odonto? Porque eu já era da área de saúde, eu trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã, então eu tinha manhã e tarde livre, que era a faculdade integral. Aí era o que eu almejei naquele momento. E aí, em 93, eu juntei tudo. Em 93, eu era sargento da Força Aérea, estudante de odontologia e conheci esse modelo de trabalho que eu faço hoje. Né? Então, era 3 coisas. Né? Mas eu sempre busquei uma renda extra, sempre, sempre. Eu ia para o quartel, como eu trabalhava de noite, a cantina do hospital fechava à noite. Aí, o que eu fiz? Eu levava sanduíche natural. Compro um sanduíche natural e ganho um refrigerante. Olha a esposa só. fazia, eu levava um isopor e fazia a minha feirinha lá, né? Então, sempre queria uma renda extra. Sempre eu tinha assim, eu falei, eu preciso de ganhar mais. Então, essa questão do ganhar mais mexia muito comigo. Enfim. E aí foi o caminho. Esse caminho ali, assim, não posso... Aí comecei a ler também. Foi uma fase da minha vida que eu comecei a pesquisar a leitura, e foi onde que eu conheci esse livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Bacana. Aquilo já começou a me despertar. Eu vi que eu era sargento, eu era funcionário público, mas eu podia ser o autônomo, que era o dentista. Mas que eu podia ser um empreendedor ou um investidor. Aquilo me chamou a atenção, né? Enfim, aí quando eu conheci o modelo de trabalho que a gente faz hoje, eu falei, caramba, era isso que eu sempre queria. Era assim, esse era o meu sonho, né? O meu sonho era ter aquilo ali. Aquilo que esse modelo de trabalho me oferecia, que era liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. Essas liberdades, assim, para mim, se alguém perguntasse para mim qual é assim, a palavra que você mais gosta, eu falei, liberdade. Eu amo liberdade. Eu também gosto muito da liberdade. Eu amo liberdade. Eu não gosto da satisfação. Eu gosto do poder ir, vir, fazer o que quiser na hora que eu quiser. E se puder monetizar, melhor ainda, né? Sim. Em todos esses momentos. Eu amo a liberdade. Eu acho bacana demais. Renato, e essa migração, esse modelo de negócio, até para que as pessoas entendam que tipo de modelo a gente está falando, porque você está falando aí de um autônomo, né? Que tu fostes. Funcionário público, autônomo, que é uma zona de conforto que eu acho que muita gente, inclusive, sonha com isso. Sim, sim. Quando a gente fala de... Por que tu acha que a pessoa sonha em ser um funcionário público? Então, o meu pai... Lembra que eu falei no início assim? O meu pai falava que é muito bom ser militar e tal. E foi uma das coisas que me estimulou. Aí eu perguntei pro meu pai, tipo assim... Eu falei, pai, por quê? Já que eu estava insatisfeito, eu falei, pai, por que ser militar é bom? Ele falou assim, rapaz, é certo. Segurança, né? Seguro, ninguém te manda embora. Mesmo fazendo merda, tu não pode ir embora. Se você pegar a cadeia no quartel, você vai ganhar seu salário certinho no final do mês. Caraca. É independente se você tem mérito ou não, porque você tem um emprego, tem segurança, ninguém te manda embora. Aí eu falei, entendi. Eu falei, só que isso para ele era um... Só que tinha um teto ali. Só que para mim não era isso que eu queria liberdade. E aquilo não me dava. Veja isso, ser milico. Aí é o oposto da liberdade, né? Eu não tinha liberdade financeira, não tinha liberdade de tempo. E tinha... Porque o militar, é engraçado assim, tem uma frase que ele fala assim, militar não tem expediente, ele tem jornada. O que é jornada? É um período de 24 horas. Então, se o quartel fala assim, você vai ficar aqui todo dia, de segunda a segunda, é isso aí. E acabou. Tu não tem que questionar. Não tem. Por quê? Porque você não tem expediente, você tem jornada. Tu não tem uma lei trabalhista que te proteja. Eu não sei como é que tá agora, né? Porque entendi. Começaram a humanizar mais essa parte. Mas, na época, eu pedi baixa com 14 anos de serviço. Eu pedi baixa, eu ganhei meu salário do mês e fui embora. Não tem fundo de garantia, nada. Tu pediu baixa para migrar para... Porque já comecei a ganhar... Com essa atividade que eu faço hoje, eu estava fazendo um paralelo. Né? Então, inicialmente, foi uma renda extra. Só que ela foi crescendo e aí eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava no quartel. Entendi. Foi quando eu tomei a decisão de pedir baixa. Entendi. Aí foi quando em 97. A gente tem um caso desse bem legal na nossa organização, acho que é da Isabela, né? Sim. Acho que ela pediu também uma sim, era funcionário público, funcionário público. Na área jurídica, né? E aí a Isabela Ângelo... Sim. Não, Isabela não, foi a Isabela. A Isabela pediu lá, tu é louca? Eu falei, cara,
E hoje ela é Blue Diamond, né? Isso. E maravilha. Exato. E explica pra gente esse modelo. Esse modelo que a gente trabalha, só que na modelagem que tu trabalhavas antes. Antes, lá atrás. Então, em 93 eu tive o meu primeiro contato com essa atividade. Né? E aí, é engraçado que não tinha YouTube, não tinha rede social nenhuma, 97. Né? Então, no YouTube, não tinha Facebook, nada. Não tinha internet praticamente. Não tinha internet, né? Não tinha, praticamente não tinha. Negócio de escada, né? Internet de escada, que o pessoal falava que... Super lenta, né? Eu lembro. Exatamente. E aí, nesse momento ali, alguém me fez um convite para eu ir no hotel ouvir uma palestra. Na faculdade, isso. Só que, caramba, eu trabalhava, estudava, eu ficava cansado, eu tinha que ir para uma palestra num lugar longe. Cansativo. Aí eu falei, não. Aí eu falava que ia, chegava em casa, tomava um banho e não ia. E aí eu fiquei nesse negócio, aí eu cheguei no quartel, alguém me convidou também. E vamos para reunião, Eu falei, caramba. Pessoas incomodadas, né? Me chamando para reunião. E aí eu não tinha assim, nenhum estímulo para ir, porque o cara simplesmente era uma reunião. Até que um belo dia, alguém falou para mim assim, Renato, tem isso, uma reunião. Aí foi de novo uma reunião. Falei, cara, foram 4 pessoas. Em 4 meses, 4 pessoas. Aí eu falei, rapaz, olha só, você não sabe me falar o que é? O que é? Aí ele falou, sei. Aí eu falei, então... Aí, na enfermagem, tem a medicação das 6, de meia-noite e 6 da manhã, que é de 4 vezes ao dia, é de 6 em 6. Aí ele falou, vamos fazer a medicação da meia-noite, e aí 1 da manhã a gente senta e conversa. Aí eu falei, beleza. A pessoa pegou um papel e me mostrou. Olha o horário, hein? E a pessoa me mostrou o que era. Olha, isso. Aí eu falei, opa... Achei legal. Tô dentro disso aí, como é que eu faço? Aí ele falou assim, não, tem um kit. E falei, tá bom, e o kit? Aí ele falou assim, eu falei, você tem um kit? Eu falei assim, eu não tenho, mas meu marido traz às 7 da manhã aqui, que a gente vai sair às 7 da manhã. Eu falei, tá bom. Ela trouxe, eu preenchi o cadastro ali. E aí... No papel, porque assim, era 3 vias, carbonada, e passava pelo fax. Gente, eu já achava fax a coisa mais evoluída do mundo na época, né? Aí passava o fax, aí era uma via minha, uma via de quem me cadastrou, e outra via ia para a empresa. Mas para poder antecipar o cadastro, mandava o fax. E aí, só que tipo assim, nessa fase, ali que foi a primeira, eu dei uma grande sorte da minha vida, que foi, eu aprendi rapidamente, porque existia o que se chamava de sistema de treinamento. E na minha primeira reunião, eu fui para uma reunião, aí eu comecei a ir para reunião. Aquela reunião que eu não queria ir, eu comecei a ir. E aí eu me apaixonei por aquela reunião. Eu falei, caramba, que negócio incrível. Enfim, porque eu tive a visão. Aí a visão, eu sempre falo que a visão gera o compromisso. Eu enxerguei, eu entendi por que eu tinha que estar ali naquela reunião. E a primeira reunião de treinamento, o cara falou assim, se você quiser fazer esse trabalho fora do sistema de treinamento, pode ir embora. E eu nem sabia o que era sistema de treinamento. Eu falei, sistema de treinamento. Aí eu fiquei esperando alguém levantar, né? Ninguém levantou, eu falei, então eu vou ficar também. E fiquei. E aí eu fui entender o que era o sistema de treinamento. Porque o sistema de treinamento, na verdade, nada mais é do que é um sistema de educação do empreendedorismo. Através de eventos e ferramentas, você vai aprender o que é o negócio, como ele funciona, quais são os problemas, quais são a forma de se trabalhar. Tudo em relação à atividade que você vai empreender estava ali. Como não tinha redes sociais, o que tinha? Tinha uma fita da semana. Não tinha CD também na época, não tinha MP3, mas tinha a fita da semana. Então, cada semana que eu ia para a reunião, eu pegava uma fita. Caraca. Pegava não, comprava. $10. Olha! Aí comprava uma fita. E aí a gente ia, né? Tinha a fita da semana, o livro do mês. O livro do mês, eu vejo alguns que fazem mesmo. Tinha um investimento também seu, todo mês. Em educação. Nessa fita, Sim. No livro, em algo mais? A gente falava assim, se você acha
caro a educação, a ignorância é muito mais caro. Ó, Né? fantástico. Aí eu falei, pô, se eu quero crescer dentro dessa atividade, as fitas nada mais é do que treinamento de pessoas bem-sucedidas. Dos caras que já chegaram onde eu gostaria de chegar. Então eu vou ouvir aquilo ali. Então a gente tinha que, né, todo um carro tinha que ter um toca-fita, né? E aí a gente podia ser um carro horrível, mas tinha que ter um toca-fita para poder a gente aproveitar. E aí eu ouvia aquela fita durante uma semana. Na outra semana eu pegava outra fita e ouvia durante uma semana. Então eu repetia. Na Igreja Católica chama de catequese, né? É você repetir. Então, a ideia era mais ou menos essa. Então, eu digo assim, eu sou um fruto desse sistema de treinamento, de participar de eventos, de ouvir consultoria, de ouvir os treinamentos gravados. Hoje, tanto é que todas aquelas fitas a gente colocou em MP3. De vez em quando eu escuto, porque a gente colocou no podcast também os áudios, né? Para poder ouvir. E é tipo assim, é legal, porque foi 32 anos atrás, né? Bacana. Isso. Que Tu fantástico. estás há 32 anos. 32 anos fazendo essa atividade. Na verdade, assim, em 97 eu deixei a Força Aérea, em 2005 eu deixei a odontologia. Quais nomes você dá para essa atividade? Olha, lá atrás era marketing de rede. Só que acontece, o nome marketing de rede começa a ficar meio deteriorado com o tempo. Por quê? É uma frase que eu aprendi também. Tudo que é fácil fazer, é fácil não fazer. É verdade. É fácil ir à academia, mas é fácil não ir à academia. É fácil você fazer um regime, mas é fácil não fazer também. É bem isso mesmo. Né? Tipo assim, não tem muita... Não tem nada que tu te impeça de não fazer e de fazer, exatamente. Então, o que é fácil fazer, é fácil não fazer. Então, como essa atividade é uma atividade simples, a maioria das pessoas tem uma facilidade de tomar decisão. Porque se fosse uma atividade que você tinha que botar 1 milhão, você vai pensar muito antes de começar. Como não tem que colocar praticamente dinheiro nenhum, você começa a fazer, então bota meu nome aí, eu vou começar. Aí nas primeiras dificuldades, a pessoa desiste. E geralmente ele não se culpa, ele culpa a estrutura, o modelo de negócio, a empresa, enfim, seja o que for. E aí, então o nome começou a ficar meio queimado, né? Aí o pessoal começou a chamar de marketing multinível. Aí foi. E aí nessa época, 98, 99, 2000, aí começaram a marketing de relacionamento, distribuição interativa de bens e produtos. Nossa, essa eu não conhecia. Distribuição interativa de bens e produtos. Aí dava outros nomes, exatamente para que a pessoa não associasse com aquele nome. Né? Enfim, então foi isso. Só que, tipo assim, na verdade, é um modelo de negócio como qualquer outro. Na minha cabeça, não tem nada de diferente de você ter uma padaria, uma farmácia ou empreender nesse modelo. É isso aí. Para mim não tem diferença nenhuma. Você vai ter os ativos, os passivos, você vai ter que ter resiliência, superação, conhecimento. Não, desenvolver habilidades, ter ferramentas de trabalho, como qualquer tipo como de negócio. Qualquer negócio. Né? Como é um negócio de pessoas, né? Não é um negócio, embora a gente envolva com os produtos, ele é muito mais um negócio de pessoas do que de produtos. Entendi. E aí quando a gente fala que é um negócio muito mais de pessoas, porque pessoas movimentam os produtos. Né? Então, logicamente, dentro dessa atividade sempre tem bons produtos. E esse é um ponto importante. Né? Muitas empresas brasileiras deram errado porque elas não valorizavam o produto. Elas valorizavam o negócio, o modelo de negócio, mas não valorizavam o produto. O produto não importa o que seja. Tanto é que algumas lideranças antigas falavam assim, se fosse fumaça engarrafada. Eu já ouvi falar nisso. Se fosse com paralelepípedo, o paralelepípedo custa R$100, faz 100 pontos. Então daria para a gente construir um negócio. Então, na verdade, é um princípio errado. Né? Então, a gente prendia, o seu produto não é o produto, o teu produto não é o produto, é o negócio. Você não vende produto, você vende franquia. Então, mas eram coisas que as lideranças pegavam porque eles amavam muito o negócio, o modelo de negócio, porque realmente ele é cativante, mas não... E aí era o grande erro. Por que esses negócios geralmente não tinham durabilidade? Eles acabavam com 5 anos, 6 anos, 7 anos. Quando duravam muito era 7 anos. Por que acabavam? Porque as pessoas não tinham... A maioria das pessoas, vamos dizer assim, 100% das pessoas podem tomar essa água, mas 100% não vai vender.
Porque 100% vender, vai vender para quem? Não tem, exatamente. Então existe um público-alvo de consumidor e existe um público-alvo de compartilhador, de quem vai trabalhar a venda do produto. Aham. Então, logicamente, o número de clientes é muito maior do que o número de revendedores. Óbvio. Então, isso aí acabava com que as pessoas elas se desencantavam porque não tinham negócio, porque não tinham resultado e paravam de usar o produto. Entendi. Então, o negócio... produto não era relevante Não também, era né? relevante, ninguém falava do produto, porque o produto não se falava do produto. Na verdade, a gente não falava do produto. Entendi. Entendeu? Quando a gente fala, tu falaste assim, algumas pessoas falavam que era franquia, né? Quando a gente pega esse modelo, eu quero expandir o meu negócio, né? Eu vou pegar aí meu negócio tradicional, eu vou pegar de uma forma simples um restaurante. Para eu expandir um restaurante, para eu ganhar mais dinheiro, eu tenho que investir mais, né? Para poder ter mais algum resultado. Ou vou investir em marketing, ou vou investir em número de mesas, ou eu vou ampliar o meu espaço, ou eu vou construir um segundo restaurante, né? Que é uma filial, que é uma filial ou uma franquia, né? Que aí a franquia eu vou lá pegar toda a minha expertise que eu tenho e vou vender essa franquia para alguém. Esse cara compra essa franquia e que não é garantido que vai dar certo. Aonde é mais, se a gente for jogar por um modelo tradicional, aonde é que eu coloco? Como filial ou como franquia hoje o marketing de relacionamento? Eu penso... Se pode colocar ou não, né? eu penso, assim, na verdade ele é um segmento completamente à parte, porém ele tem uma similaridade com as franquias. Por quê? Porque existe um modelo duplicável. Né? Pronto, validado como uma franquia. Então, tipo, eu tenho o mesmo produto que eu trabalho, você vai trabalhar. A mesma forma que o mesmo site, a mesma plataforma, tudo é igual. O mesmo plano de remuneração, as mesmas comissões, tudo é igual. A forma com que eu posso fazer a apresentação é igual, a forma com que eu faço o acompanhamento é igual, a forma com que tudo é muito parecido. Pequenas variáveis é aceitável, porém, em grande parte, a gente até brinca, né, que esse negócio não é um negócio do inventor, é um negócio do copiador, né? Então, ou seja, você não precisa ser um cara inteligente para criar. Só precisa ser disciplinadinho, cara. Eu falo que esse negócio é o negócio do Ctrl-C, Ctrl-V. Logicamente, existem pessoas com mais habilidade aí, depois do mundo digital, né? Aí começou a acontecer outras variáveis, que até então a gente não tinha. Não existia o mundo digital na época, né? Então, quando começou a surgir as redes sociais, aí começou a ter um outro apelo. Bacana. Também, né? Bacana. Então, tipo assim, aí começou a criar novos treinamentos de rede dessa parte digital. Que não é muito a minha praia. Entendi. Tipo assim, como eu sou um cara das antigas. Presencial, Eu sou um cara das antigas, eu sou muito mais do presencial. Uso o digital para me comunicar, para treinamento, mas não para desenvolver. Entendi. Né? Eu acho assim, eu acho que o melhor nome para essa atividade hoje é marketing de relacionamento. Então eu preciso me relacionar com as pessoas. Entende? Então, eu tenho pessoas. Quem não gosta de gente, pode fazer? Ele precisa conhecer alguém que goste. Pode, então pode. Porque, tipo assim, a gente brincava. Renato é ótimo. Fantástico. Eu não consigo, um exemplo que a gente dá geralmente. Eu não tenho carro. Então eu não consigo fazer porque eu não tenho carro. Então você convida alguém que tenha carro. Porque aí você sai com ele no carro dele. Para ajudá-lo, né? Mas eu não sei falar. Convide alguém que saiba falar. Então, ou seja, você pode no outro suprir a sua dificuldade, a sua falha, ou uma coisa, a sua carência. Né? Exatamente. Uma pergunta. Você disse que depois você deixou o trabalho como dentista. A faculdade, né, na verdade? Ou você já estava trabalhando como... Não, na verdade, a odonto, eu comecei em 93. E eu deixei a Força Aérea em 93. Então, a faculdade eu comecei em 88. Entendi. Eu cheguei a ser jubilado da faculdade, depois que eu conheci o marketing, né? Eu falei, caramba, eu não vou ser dentista, não acredito.
Então, a Odonto, eu não cheguei a trabalhar com a Odonto para ganhar dinheiro. Entendi. Não cheguei a fazer isso. Por quê? Interrupções, vai chegar agora pra gente. Só que eu preciso que alguém desça lá pra pegar os nossos hambúrgueres do The Best Burger. Matheus, tá lá embaixo. Tu pega lá pra gente, minha amiga? Top. Obrigada, irmão. Desculpa, só pra quebrar. Mas a minha pergunta era assim, ele começou... Você entrou no gás ali, acelerou, falou, não, eu vou fazer esse negócio dar certo. Em algum momento você sentiu que eu podia diminuir um pouco o passo, porque a sua intenção era ter liberdade, viver por conta, tudo. Mas é claro que você tinha planos e metas e o negócio começou a crescer. Em algum momento você falou, não, eu posso agora começar a relaxar um pouco que vou usufruir um pouco mais. Eu falo assim, para você ter tempo, você tem que investir tempo. Você vai colher o mesmo espécie de semente que você plantar. A mesma proporção. Né? Fantástico. Então, se eu quero tempo, eu tenho que investir tempo. Se eu quero dinheiro, eu tenho que investir dinheiro. Então, eu tenho que botar sementes para que essa semente germine. Iguais, né? Exatamente. Da mesma espécie. É isso aí. Tem gente que quer ter tempo, mas não bota tempo. E é um lema bem típico da Doterra, né? Porque, assim, é a semente. É verdade. Então, eu respondendo a sua pergunta, eu só tive o tempo que eu queria ter mais de 20 anos depois que eu comecei. Entendi. Porque eu errei muito nos meus 12 primeiros anos. Porque eu não estava ainda maduro o suficiente para entender o que era aquele negócio. Eu era muito empolgado. Tá. Porém, eu não tinha uma base de conhecimento que me era necessário. Entendi. Então, tipo assim... Isso não está relacionado ao tempo, né? Assim, essa base de conhecimento. Tu podia ter te alimentado dessa fonte... Porque existe o conhecimento teórico que você pode ouvir, passar de um treinamento, e tem aquela coisa prática, da rua. Isso. Né? Tem um livro que fala sobre marketing de rede e a expertise das ruas. Né? Então, bacana isso. De John Milton Fogg. Vou anotar isso. Anota. Então, tipo assim, essa questão do não, essa questão do falso sim. Porque assim, o maior problema nosso não é do não, é o falso sim. É verdade, porque, cara, é meio que frustrante, né? Eu lembro quando... O primeiro negócio de marketing de relacionamento que eu conheci foi a Doterra, né? Que é onde a gente faz parte, toda a equipe aqui, mas eu fui tão empolgado, porque o produto fez tanto resultado para mim, Sim. que eu fui com tanta gente, e eu tinha certeza que iam querer, porque eles precisavam do produto. Sim. Eu vou ver... Olha, semana que vem eu vou querer, mês que vem tu passa aqui que meu cartão vai virar, e ninguém fechou. Sim. E é esse tal do falso sim, né, que a gente tem aí, e o não, cara, porque é sempre muito mais não do que sim. Sim. Então, para mim, isso era uma dificuldade, né? Aí, logicamente, com a prática, você vai aprendendo, aí a gente aprende, você tem que encher um balde de não e uma xícara de sim, né? Então, o não faz parte. Aí tem um outro livro que eu gosto muito, que que fala sobre a lei das médias, né? Então, você tem que... É o campeão de vendas. Você tem que... Quantas vezes você precisa fazer para ter um sim? Então, se você precisa de 10 apresentações para um sim, então você faz 30 para ter 3 sims. Ou seja, aí não tem o que falar, né? Porque é número. Isso. Aí, se você tem que se aperfeiçoar para que a cada 10 você comece a fechar 2. É isso aí. E aí você vai melhorando a sua média, por isso que é a lei das médias, né? Então, você descobre primeiro qual é a sua média e depois você tenta melhorar a sua média. Então, a ideia basicamente foi essa. Então, você fica mais... Aquela coisa da eficiência e eficaz. Entendi. Então, quando você trabalha muito, você é eficiente, mas quando você acerta, você é eficaz. Entendi. Então, quanto de trabalho tem que ter para acertar? Né? Entendi. Então, o marketing, esse modelo nosso, ele tem muito a ver, porque você vai chegar diante de alguém que está num time diferente do seu. Então, eu até costumo brincar assim, o pombo gosta de milho. Mas se você pegar a mão cheia de milho e jogar na cabeça do pombo, ele vai voar. Você tem o que ele quer. É verdade. Mas ele não sabe que aquilo que está na tua mão é uma coisa boa para ele. Ele vai achar que é alguma coisa ruim. Então ele vai voar. Então você tem que saber chegar.
É isso aí. Né? Saber com calma. E a gente, às vezes, muito entusiasmo, né? Oxi. Muito entusiasmo Já atrapalha, sai né? óleo no olho do cara. Pinga aí, meu amigo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Assim. Aí, essa abordagem inicial foi uma coisa que eu aprendi muito em saber chegar, né? Tipo Legal. assim... Dosar, né? Você não pode chegar com muito entusiasmo, com muita animação diante de alguém que está numa outra frequência, né? Isso aí. Você tem que primeiro tentar juntar sua frequência com a dele para você chegar e ver se realmente é o momento. E aí outra coisa que eu fui aprendendo com o tempo é que não era a minha lista de nomes, mas era a lista da minha lista. É isso aí. Ou seja, essas 100 pessoas que eu conhecia, que eu botei numa lista, que eram possíveis candidatos para clientes ou empreendedores, elas tinham uma lista de 100 pessoas cada uma. Então, eu tinha 100 pessoas que podiam me apresentar para 10 mil pessoas. Então, eu tinha 100 amigos que podiam me apresentar para 10 mil amigos. Novos amigos, né? Porque um amigo do meu amigo pode ser meu amigo. Não é? Né? Mas é exatamente isso tudo, né? Por isso que é o marketing de relacionamento. Né? Eu falo muito sobre a rede do amigão, né? Quem é seu melhor amigo? Porque já que você já anda com aquela pessoa naturalmente, por que você convida ele? Porque você vai continuar andando com ele naturalmente. Então é uma coisa normal, você já gosta de estar junto, né? Então eu acho que esse é o grande ponto, né? Logicamente, tem que ter muito cuidado para que aquela pessoa não queira, você também não exclua ela ou diminua a frequência, continue sendo amigo dela. A gente já está dando uma mentoria aqui para quem assistiu, que for da Terra, né? E a gente fala assim, existem os agora, os depois e os nunca. Agora vamos trabalhar com os agora, depois com os depois e nunca com os nunca, né? Esse nunca pode se transformar em algum momento? Pode, né? O nunca pode ser agora, pode virar agora, o agora pode virar nunca. É verdade. O agora pode virar depois e o depois pode virar agora. Por isso que o grande lance, acho que do marketing, do relacionamento, é você nunca você bloquear, você nunca ser chato. E isso para mim é a pior coisa para mim. Assim, eu falei, cara, eu não quero ser chato. Eu ia falar um nome, mas eu não posso falar. Mas tu sabe qual era o nome que eu ia falar? Chato. Porque, tipo assim, às vezes, exemplo, a gente está na igreja. Eu falo, Rita, na igreja não vamos falar sobre isso. Porque vamos falar de outro assunto. Né? Se a gente está com os amigos da moto, dos motoqueiros lá, vamos falar de moto. É isso aí. Porque senão você fica o monotemático, né? Você só sabe falar daquilo, fica chato. Saco. Misericórdia. E aí tu é afastado do cara. Tu te aproxima, chegou o cara do óleo. Chegou o cara, porra, o cara só sabe falar de peppermint, porra, vai pro outro lado. É engraçado que o Roberto, a gente conheceu ele e rapidamente a gente começou a usar os olhos, a gente já usava um pouquinho. Mas ele foi nos apresentando tal, e eu fui aprendendo 1 ano depois somente que ele foi apresentar a oportunidade de negócio. E eu perguntei, falei, Roberto, por que só agora você foi mostrar pra ele? Por que antes não, né? Ele falou, não, esse era o momento. E realmente, talvez se fosse precipitado... Se eu falasse do negócio no primeiro dia pra vocês, cara, eu ia tacar um monte de milho no pombo. Exato. Só que eu percebi um casal... que é um casal... Olha, o Fio tá me pegando pelas palavras agora, né, Fio? Porque ele falou isso pra mim. Mas eu falei assim, cara, esse casal aqui é top. Só que a gente tem que fazer. 1 ano é 1 ano, cara. 1 ano não é nada, né, Renato? 1 ano para um negócio... E esse 1 ano, ele não tá falando com você, mas tá falando com outros, né? Exatamente, não foi 1 ano contigo. Tu ficou ali e assim, a gente gerou uma amizade. Sim, né? uma confiança. Mas foi natural. Foi. Não foi proposital. Não foi proposital, não foi. Talvez lá no fundo do meu coração, em algum momento ele... Tinha um desejo. Tinha um desejo? Tinha. Mas é ter paciência realmente para o negócio acontecer. É muito comum isso, por exemplo, eu tenho amigos que eu gostaria de estar mais tempo com eles. Quando a gente é parceiro de negócio, eu vou estar com ele mais vezes. Não é? Então eu quero ele dentro do negócio para eu falar mais com ele. Entendi. Entende? Então, eles chamam de rapport, né? É você, alguma coisa que te liga ao outro. Então, às vezes, tem amigos que a gente se gosta, mas a gente se fala pouco, porque a gente não tem nada em comum. Aí não participa da mesma igreja, não participa do mesmo motoclube, não participa de nada meu, da minha rotina diária. Então a gente quase não se vê.
Olha, meu irmão, por exemplo, ele me cadastrou e a gente não se falava há não sei quantos anos e hoje a gente se fala todo dia. Eu e a minha cunhada. E é isso. Exato. Uma pergunta. Posso perguntar? E já minha mãe, que eu cadastrei ela, eu já falava com ela todo dia, mas sempre quando eu falo com ela, tu já vai falar de óleo comigo de novo? Pô, fala como é que eu sou, como é que eu tô, se eu tô bem, tu só sabe falar de negócio comigo? Eu falei, pô. Com base na sua experiência, você percebeu que as pessoas que já gostavam do produto, já valorizavam, vinham a se tornar, querer o negócio, trabalhar como empresa, né? Mais facilmente, ou quando você apresentava tudo detalhadamente, as duas opções, mesmo que a pessoa não tivesse conhecimento do produto, mas que já fosse oferecida a possibilidade de trabalhar com isso? O que não sei se tem como você dimensionar na sua experiência o que foi mais proveitoso para você no seu tempo dedicado a essas pessoas. Eu vi assim, uma das coisas que é comum eu falar, até quando as pessoas estão iniciando, eu falo assim, 2 coisas eu não posso fazer por você. 2 coisas. Primeiro, eu não posso sonhar. Talvez o que me motive não te motiva. Né? Então, o meu sonho era liberdade. Então, se eu fosse dentista, não teria liberdade. Eu, como sargento, não teria liberdade. Se eu fosse dono de um restaurante, não teria liberdade. Se eu não fosse o dono de farmácia, qualquer coisa que eu fosse dono de alguma coisa que tivesse funcionário, na minha cabeça, eu ia ter preocupações com aqueles funcionários, com aquelas pessoas que estão vindo. Isso não me encaixava, eu não me encaixava nesse modelo. Então, assim, eu fui ser funcionário público porque o modelo tradicional de empreendedorismo não me atraía. Entendi. Então, eu tinha um porquê. Tem o livro, Comece pelo Porquê. Tem um outro, o Joel J, ele fala assim, comece pelo talento. Descubra o seu talento e aí você, a partir do talento, você, cara, se eu fosse descobrir o meu talento não era falar com as pessoas. Não era me desenvolver em liderança, não era isso. Mas o meu porquê era a liberdade. Eu falei, cara, esse negócio é um negócio que eu encontrei. Eu falei, cara, isso precisa dar certo para mim. E uma das coisas que eu falava assim, e eu ouvia isso dos líderes, ele falava assim, esse negócio não vai dar certo para você. É você que tem que fazer ele dar certo. É igual casamento, né? Tipo, o casamento não vai dar certo, você tem que fazer ele dar certo. Porque se se der errado eu paro, vai parar. Se der errado eu separo, vai separar. Porque vai dar, antes de dar certo, vai dar errado. Né? Geralmente as coisas são assim, né? Antes de dar certo, vai dar errado. Então, a opção, só tem uma opção, né? Então, quando tu entras em qualquer coisa de... Cara, eu quero... Por que as coisas não dão certo? Por que os negócios não dão certo? Hoje, uma amiga minha, como a gente não vai postar hoje, né? Porque ela não vai saber quem foi. Ela me ligou e falou assim, meu amigo, eu tenho uma notícia para te dar, vou fechar meu negócio. Eu falei, por quê? Porque eu quero paz na minha vida. Porque eu não quero... Tá 3 anos insistindo e eu não quero mais ter prejuízo, eu quero viver, eu quero fazer outras coisas e o meu negócio me prende a toda hora. E quantos empreendedores, e não só no tradicional, mas também em marketing de relacionamento ou qualquer outro, desistem porque não fizeram dar certo, né? Não quiseram se aperfeiçoar, não quiseram avançar. Não é avançar, mas não quiseram passar por esse processo. Sim, né? o processo. Que é um processo, em muitas pessoas é dolorido, porque crescer dói, e a gente entende sobre isso. O adulto tem que fazer o que tem que ser feito, mas... para. E esse breque que tu vê hoje é o que? É falta de sonho? É falta de ambição? É falta de uma pessoa junto? Tem uma frase que fala assim... Isso dentro do nosso modelo hoje. A expectativa não atingida gera frustração. Né? Então, a pessoa tem uma expectativa. Ela cria na cabeça dela que o modelo é simples, fácil. É simples, mas... A gente fala que é simples, mas não é fácil. Isso. As pessoas já confundem, falam, não, é fácil. É fácil. É fácil. Pô, nossa, é fácil. É fácil. Lógico que, comparado com o negócio tradicional, que demanda muito investimento, esse negócio é mais fácil. Por quê? Porque eu não faço investimento. Eu compro um produto para o meu uso. Então, tipo assim, o produto, exemplo, que eu vou consumir os produtos todo mês, no meu caso específico, 600, 700 reais. Se eu tivesse que montar um negócio só de aluguel, eu pagaria muito mais do que isso. Sim. Né? Então, como o dinheiro não volta, né? Vai para um aluguel. Só vai para o aluguel. Aí eu tenho que ter funcionário, tenho que ter luz, tenho que ter isso. Se eu vou juntar, qual é o meu passivo quando eu começo o mês?
como empresário. Então, isso para mim eu tinha pavor disso. Aí eu vi, pera, eu sou sócio do lucro. Daí, no caso do nosso modelo de trabalho, eu sou sócio do lucro. A empresa, ela é como se, assim, o que é o governo? O governo não é sócio do lucro. Ou do prejuízo, não importa. Se você vê lucro ou prejuízo, o governo vai pegar a parte dele. Ah, deu tudo errado esse mês para você, mas vai vir lá o DARF mudar as notas que você emitiu. Eu não quero saber se você teve lucro ou prejuízo. É a mesma coisa, gente. Eu não quero saber se a Doterra teve lucro ou prejuízo. Ela vai me dar os meus bônus todo mês. Então eu não sou sócio dos prejuízos, eu sou sócio do lucro. É verdade. Entende? Então quando você começa, cara, eu não tenho funcionário. A gente não tem funcionário. Isso para mim era libertador, não ter funcionário. Porque eu fiquei uma parte, eu tive 13 funcionários e era complicado. Tu já empreendeste tradicionalmente também? Teve uma fasezinha de 98, 99. O que foi? Foi uma rebelado. Cara, vou revoltar aqui, eu não queria, mas eu vou fazer. Não. Eu achava, o que aconteceu? A gente trabalhava numa empresa desse segmento e a empresa deu errado. Deu errado não, ela fez um bocado de besteira lá. E a gente juntou esses líderes e falou, vamos montar a nossa. Eram 400 pessoas. Tá. 400. Então nós criamos uma sociedade anônima de 400 sócios. Meu Deus do céu. Aí já deu para anotar. Entendi. Então 400 pessoas falando, 400 pessoas se achando que sabe tudo, enfim. Mas ficamos 4 anos funcionando. Bacana. Mas foi uma boa experiência. Essas 400 se multiplicaram? Sim, chegamos a crescer, desenvolvemos e tal, mas qual foi assim, ali? A gente estava jogando o jogo, sabe, a gente não era técnico nem era preparador físico, a gente era jogador de futebol, a gente queria estar lá no campo. Então não era, tipo assim, caramba, eu estava me vendo, lembra da liberdade? Cara, isso não é o que eu quero para minha vida. Foi ali que eu engordei Banido quase 30 quilos. Entendi. De ansiedade, de problema. Eu me lembro assim, eu estava indo para esse trabalho na época das Torres Gêmeas. 12 de setembro. 11 de setembro de 2001. 12 foi meu aniversário. 11 de setembro de 2001, acho que foi. Foi exatamente, 2001. Isso. 2001. Então, eu me lembro que eu estava indo para lá. E eu era o presidente da parada. Entendeu? Então, tipo assim, porque como eu sempre fui um cara bom de finanças, e o pessoal achava que eu era um bom presidente, entendeu? Mas, tipo assim, não era a minha área, não era a minha praia. Então, eu me vi dentro de uma estrutura que, para mim, era agonizante, era uma coisa horrível. Era uma, sabe? Eu não troco a minha posição na rede pela posição do vice-presidente, do diretor, de nenhum diretor da Doterra no mundo todo que possa ganhar 10 vezes o que eu ganho. Eu não trocaria. Entendi. Porque não é o que eu quero, não é o modelo. A gente vai ter que já ir encerrando, porque senão vai ficar com 1h30, né? E aí não vai ter engajamento, mas deixa eu te fazer uma pergunta, Renato. Na verdade, vieram aqui vários insights, várias ideias. Quando a gente fala de números, né, que tu és muito bom disso, cadê tua caneta na orelha, por sinal? Na orelha. Bote aí para me responder. Quando a gente fala do modelo tradicional, por exemplo, dentro de restaurante, né, a gente está falando aí de 10, 15, 17% de lucro quando está tudo muito redondo e muito bem aparado, que a maioria não está. Né? A maioria está com 10% quando tem lucro, porque a maioria ainda tem prejuízo, né, do setor. No nosso modelo Doterra hoje, qual é um percentual médio que a gente pode colocar pelo investimento que é feito, um investimento padrão, né, que eu acho que isso que é formidável, porque a gente está falando aí de um Blue Diamond como você e um Gold como eu, o investimento é o mesmo. Né? Isso para mim é surreal, isso realmente é encantador. Né? Para você crescer, tu não tem que investir mais. Sim, você tem que trabalhar mais. Só tem que trabalhar mais. Ou nem tanto trabalhar mais, você precisa ter sucessivos sucessores bem-sucedidos. Porque o teu sucesso depende do sucesso de outras pessoas. É o ensinar a ensinar, né? Uma manutenção primeiro também, né? é aluno, depois você se torna professor, depois você se torna professor de professores. É aí que o professor de professor é a liberdade, aonde você tem as pessoas que ensinam outras, né? Esse é o grande... porque tu dá uma boa aula de produto ou de negócio, beleza, mas tu tem que fazer as pessoas... E não adianta tu ter equipe que faça isso, tu tem que ter equipes que
que façam exatamente a Isso. mesma coisa. Por isso que a gente fala que você não pode ser um convidador, você tem que ser um apresentador. Então você é dono, você só se torna dono do seu negócio, desse modelo de negócio. Você só é dono se você faz a apresentação. Se você, eu vou fazer um convite para você assistir uma apresentação. Então, se não é você que vai apresentar, você não é o dono. O dono é quem apresenta. Então, tipo, a primeira coisa que na minha vida, dentro desse modelo que eu fiz, foi eu vou apresentar. Então... Vou aprender a apresentar. né? Vou apresentar o modelo. O que é o modelo? Saber falar da empresa, do produto e do negócio. Isso aí é uma aula básica. Então, isso aqui eu tenho que dominar. Naturalmente, inicialmente, não vai ser muito bom, mas é a mesma aula. Olha só que interessante, né? Um professor, e é um outro ponto importante, o perfil ideal para o nosso trabalho não é de vendedor, é de professor. Porque o nosso objetivo é dar aula. Dar aula sobre os olhos, dar aula sobre a terra, dar aula sobre o negócio. Como é que ele funciona? Quais são os ingredientes necessários para esse bolo acontecer, né? Então, essa apresentação básica, empresa, produto e negócio, é algo que as pessoas precisam aprender logo, rápido, para ela se tornar independente. Porque eu falo assim, eu não convido você para uma reunião, eu sou a reunião. Aonde eu estiver. Eu estou dentro do avião, ali tem reunião. Ixi, rapaz, ônibus, avião. Ônibus, Uber, avião. É isso aí. Você vai almoçar, alguém... tem meia hora, senta aqui, vamos Tem conversar. 10 minutos, apresenta em 10 minutos também. E é isso mesmo. Isso é fantástico. Então, isso aí você se torna uma pessoa livre. Né? Se a pessoa só fica só convidando, porque todas as pessoas que eu cadastrei, nenhuma foi eu chamei para uma reunião. Toda foi eu apresentando. Você já apresentava, Sim. não fazia um convite para alguma... Sim, o convite era, você tem meia hora para me ouvir? É isso aí. Pô, gostei disso aí, Renato. Amei. Aí, Renato, tu tem meia hora, a gente conversa aqui rapidinho. Gostei demais. E eu gostei demais dele falar sobre ser professor, porque eu amo dar aulas. Eu sou formada em educação física, inclusive. Mas eu não sou uma boa vendedora, eu não gosto muito. E eu falei hoje uma coisa pro Roberto, ele me corrigiu muito bem. Eu falei assim, eu fico oferecendo os produtos. Ele, oferecendo. Você precisa apresentar. E agora ele falou exatamente a mesma coisa. E aí eu já me encantei mais com a ideia de que eu posso ensinar, eu posso ser uma professora, independente do resultado. E, na verdade, o que a gente precisa fazer é descobrir a necessidade da pessoa. Então, tipo assim, o que é venda? E vamos trazer para o lado da venda, que não é venda, mas vamos mostrar essa área da venda. A venda o primeiro passo da venda é descubra a necessidade do seu cliente. Você, Depois eu vou uma vez que você descobre a necessidade do seu cliente, o segundo passo da venda é apresente a solução. Você descobriu a necessidade, você apresenta a solução. Próximo passo, trate as objeções. Quarto e último passo, faça o fechamento. Então esse é o passo a passo, que a gente aplica em qualquer coisa. Né? O cara quer namorar, primeiro passo. Né? Tem o segundo passo. Exatamente. Descubra a necessidade. A pessoa é casada, é solteira, está buscando. E as objeções. Porra, que é mais ainda do que tudo. Então você tem, um passo a passo. Então, o que as pessoas querem? As pessoas naturalmente são egoístas. Então, elas querem falar. Então, você primeiro tem que fazer as perguntas certas. Então, eu falo assim, aprenda a fazer perguntas inteligentes. Né? Então, perguntas inteligentes, uma coisa que eu gosto de fazer, né? Fazendo o que você faz, nos próximos 5 anos, você espera ter algum dos seus grandes sonhos realizados? Aí você faz a pessoa pensar. Você não precisa pensar muito, não. Isso que você está fazendo já faz há 5 anos? Nos últimos 5 anos, você realizou alguma coisa até aqui? Não. Fazendo a mesma coisa, você acha que vai conseguir? Aí o cara geralmente pensa, cara, não vou. Se eu pudesse te apresentar algo que tem o potencial de fazer isso seria interessante para você? A pessoa fala assim, seria interessante. Então, note bem, você quer ouvir isso agora ou eu posso falar daqui a 1 ano? Fala isso agora. Porque eu captei a atenção dela para alguma coisa que ela quer, entende? Então, por isso que é sempre importante você saber das pessoas. Você dorme bem? Você tem uma boa digestão? É isso aí. Você tem estresse? Como é que é o seu dia a dia? Eu sou super bem, mas e as pessoas que você ama? Eu sou super bem! Você não tá vendo? Você vê, o Brasil hoje, ele é o país número 1 do mundo com o consumo de ansiolítico. Né? 54 milhões de caixas de ansiolíticos é vendidos no Brasil. E as pessoas não conhecem a lavanda.
É isso aí. Puxa, a lavanda é mais barato, não tem efeito colateral. E além da ansiedade, ela sai para outras várias coisas. Bota 2 gotas de lavanda que ela acorda 10 da manhã no dia Me seguinte. ceda. Pra mim é no máximo uma gota. Então, ou seja, as pessoas não conhecem isso. Qual é o defeito dos nossos produtos? Não tem pernas nem boca, ele não anda nem fala. Então ele vai usar, quanto mais eu andar, quanto mais eu falar, mais eu vou encontrar as pessoas. Só que eu tenho que, antes de falar do produto, do negócio, eu tenho que despertar o interesse da pessoa. Entende? Então, uma forma que eu gosto de despertar o interesse. Se o seu patrão pudesse te oferecer a oportunidade de você dobrar sua renda, usando suas horas livres, 3 horas por dia de hora extra, você faria? 90% fala que sim. Sim. Poxa, trabalhar 3 horas a mais, eu vou dobrar minha renda? Claro que sim. Mas você acha que o seu patrão vai fazer essa oferta? Claro que não. Claro que não. Eu falei, mas e se eu te mostrasse alguma coisa que te desse isso, você trabalhando 3 horas por dia, você gostaria de conhecer? Claro. Então, o desafio nosso não é o quanto eu quero falar, é o quanto você quer ouvir. Porque não adianta ter um bom professor se não tem um bom aluno ouvinte querendo ouvir. Interessado. Interessado. E para ouvir, tem que despertar a atenção. Isso. A gente só escuta aquilo que a gente se interessa. Sim. Porque a gente faz despertar curiosidade, né? E essas perguntas são incríveis. São, né, do Renato. E é interessante que ele está falando da dor, muitas vezes, de um provisor de uma família, um homem, né? Sim. E às vezes uma mãe de uma criança tem outro tipo de dor, outro Sim. tipo de preocupação Sim. principal. O que seu você filho tem. estuda no colégio que você gostaria? Você mora na casa que você gostaria? Você dirige o carro Você viaja com a sua família. Você passa suas férias no lugar que você gostaria? O que está faltando? Porque quais são os fatores limitantes da maioria das pessoas? Não tem o tempo, não tem o dinheiro ou não tem o conhecimento, não é? Geralmente são fatores limitantes. A pessoa deixa de fazer por falta de tempo, ou falta de dinheiro, ou falta de conhecimento, né? É muito difícil, e por isso que quanto mais simples... Mas se você não tivesse esses fatores limitantes, seria interessante para você? Seria ótimo. Vamos falar sobre isso. Como fazer isso acontecer, né? Geralmente eu falo de 3 pilares diferentes dos seus, eu gostei demais dos seus. Eu uso muito capacidade, disposição e permissão. Capacidade, se capacitar, obter o conhecimento. Então eu quero me tornar um médico, eu tenho que me capacitar. Disposição, eu estou disposta a todos os dias estudar tanto tempo, tantos anos para me aperfeiçoar. Então, tenha disposição para estar acordado até de madrugada. Permissão. Será que eu tenho a autorização para seguir em frente? E aí eu trabalho justamente no principal limitador do avanço das pessoas. Que muitas vezes elas se travam. Porque, como é que eu saio dessa empresa? Como é que eu deixo de ser militar? Se meu pai... Às vezes seu pai nem estava mais vivo. Sim. Mas o que meu pai pensaria se ele soubesse que eu estou saindo? Ele estava vivo e ele me recriminou. Você está maluco? Você vai deixar isso aí? Quantas pessoas lá fora gostariam de estar no teu lugar? E você está fazendo... Pai, é a permissão, é como se fosse benção, entendeu? Uhum. Ele permitiu, você foi independente. Foi independente. Então, cortar esse cordão umbilical é Sim. o principal fator e é o que mais dificulta as pessoas hoje de alavancar. E o cara tem que estar disposto a correr riscos, né? Arriscar. Exatamente. Então, eu até falo, no nosso modelo de negócio, qual é o seu risco? Né? Porque você não tem que abandonar seu emprego, você não tem que abandonar sua faculdade, você não tem que deixar nada, você não tem que pegar empréstimo bancário, você não tem que... Eu falei, qual é o seu risco? O seu risco é dar certo. Sim. Porque, tipo assim, o máximo que pode acontecer é você usar os olhos, você ter uma ótima saúde, é o máximo que vai acontecer pra você. Ou, assim, cara, tu não quer mais? Tu vai ter um monte de licença na tua casa te dando um monte de benefício. Você não está correndo risco da ruína, né? Não tem nada, não tem um risco. Então, aí é uma frase que para mim foi fantástica, porque assim, não é que eu comecei porque eu encontrei o que eu queria. Eu encontrei alguma coisa que eu não tinha, não é que o que eu tinha a ganhar, o que eu tinha a perder. Essa pergunta é muito importante, foi muito importante da minha cabeça. Ela faz essa pergunta. O que eu tenho a perder? O que eu tenho a perder? Eu não tenho nada a perder. Aí eu falei, tá, eu vou fazer então. Né? E uma das coisas que eu falo para as pessoas, faça por um ano bem feito. No final de um ano bem feito, você decide. Porque, olha só, eu fiz odontologia e eu não exerço odontologia e foram 8 anos. Porque eu não fazia todas as matérias, porque eu era militar e tal. Então, eu não exerço. Quantas pessoas... E o investimento, hein? Você fez educação física. 4 anos. Então,
Quantas vezes você investe 4, 5 anos em alguma faculdade e depois você não exerce? Eu falei, investe 1 ano. Bem feito nessa atividade. E no final de 1 ano, eu te garanto, você vai estar mais saudável por causa dos olhos, você vai estar bem treinado para fazer uma outra coisa que você queira fazer. É isso aí. Porque você vai aprender os princípios, né? E é interessante, a gente se torna um pouco mais exigente também com, eu vou partir para outra área, mas essa outra área não tá tão boa, tão aperfeiçoada, assim, porque a empresa da Doterra, ela disciplina a gente e ela dá uma dimensão de possibilidades e a gente já não aceita mais qualquer coisa, né? A gente bota o nível lá em cima. É a régua. A régua, A régua sobe, né? A régua é elevada da Doterra. Não, e eu, sinceramente, depois de 30 e poucos anos nessa indústria, eu conheço, assim, eu bato o olho numa empresa, eu falo assim, cara, isso aqui não vai para frente, isso aqui vai... Porque como eu já errei muito, eu já sei todos os meandros de uma empresa. Eu nunca vi uma empresa como a Doterra. Nunca. No sentido de que ela tem um sistema, um sistema que eu acho bem legal, ela te dá, assim, quando você chega ao nível de Silver e acima, ela tem um gerente de conta, que é uma ligação que você tem com alguém da empresa, porque não é... Às vezes você está ligado na empresa a alguém que não é um bom professor. E acaba que é muito importante você saber selecionar o seu patrocinador, a pessoa com quem você entra. Geralmente, a gente é escolhido, a gente não escolhe. Então, exemplo, você não escolheu, mas deu sorte. Sim. Porque o Roberto, ele é muito bom. Muito bom. Então, mas nem todo mundo tem essa sorte. Às vezes, nós somos contactados por alguém que não é muito bom profissional, que não é muito dedicado. Mas é um amigo teu. Mas é um amigo seu. Só que aí você tem que buscar na linha ascendente. Quem é que convidou ele? Quem são os antecedentes? Por isso que a gente fala assim, né? O nosso negócio tem o time ascendente e o time descendente. O time ascendente é quem veio antes. O time descendente é quem vem depois da nossa equipe, né? Então, esse time ascendente tem outras pessoas. Então, isso é importante a pessoa se conectar com essas pessoas. Ele vai encurtar bastante o caminho dele, entendeu? O Renato, eu acho que é a nossa 8ª linha ascendente, não sei. Não sei pra mim. Tá ligado também não sei, mas o Renato É, eu acho que é a tem- 6ª linha ascendente. Deve ter, mais ou menos isso. Isso mesmo. Você já chegou onde você gostaria? Olha, financeiramente sim. Financeiramente sim. Eu tenho, assim, vontade de fechar o ciclo que é o presidente, né? Eu sou um Blue Diamond, o próximo nível é o presidente, né? Então, eu sinto que eu preciso chegar ali, mas não mais pelo financeiro, né? Tipo assim, financeiramente, o que a Doterra me proporciona hoje é mais do que o suficiente. Então, eu vivo com 20% do que eu ganho. Então, dá para eu exercer aquela outra, dos quadrantes do Robert Kiyosaki. Do Robert Kiyosaki, dá para eu atuar Investidor, no investidor. Então hoje eu sou um empreendedor e 1%, investidor. Bacana. Então eu consigo criar ativos, né? Então isso para mim foi... Acho que é 4% e 1%, né? 4% empreendedor e 1% investidor. E o restante fica lá no CLT e autônomo, né? Então, tipo assim, e aí eu fui muito além do que eu imaginava, aonde eu cheguei, né? Então, para mim, financeiramente, é legal. Mas eu já tive a chance de não ficar sem fazer nada. E é muito ruim. Eu não sabia o quanto era ruim não fazer nada. Então, tipo assim, eu acho que você tem que ter um propósito de alguma coisa e eu gosto de ensinar. Eu amo ensinar. Principalmente para quem quer aprender. Isso é bacana, né? Ai, gente, vou bater palma. Fantástico. Chegou Meu nosso hambúrguer, Deus. hein? Já comeram. Nunca, porra. O Matheus mandou 6. Vamos pra cada um. Quando eu abri aqui, ele estava. Já tinha Ah, lá então resolveu já. Isso. Vamos encerrar. A gente não pode. A gente tem alguns quadros, só que são quadros que a gente adapta, né? O Fio disse que não era pra eu fazer, mas eu vou fazer, Fio, tá? Então, assim, primeiro é Espelho, Espelho Meu, né? Que é da Maria Laura, que é ela que vai chamar esse quadro. E eu acho que tem muito a ver com esse perfil, né? Então, fazendo a análise do corpo do Renato, da cabeça do Renato, da orelha do Renato, do ombro do Renato, do quadro, ela olhou para tudo, tá? Tudo. Se eu emagrecer, muda alguma coisa? Não. Não, tá bom. Ele está onde ele está
pela naturalidade dele ou ele teve que aprender, ele teve que desenvolver coisas aí, minha amiga? Vamos lá? Espelho, espelho meu. E aí é porque gera a vinheta. Aham. O Renato soube usar os recursos do perfil dele muito bem. Primeiramente, quando ele começou a sonhar, porque ele é uma pessoa sonhadora. E ele não é só emoção, ele tem muita razão aí dentro também. Então, ele tem a lógica. Então, ele sonhava, mas assim, claro que ele vislumbrava algo muito maior, mas ele tinha esse pé no chão, um aterramento de, peraí, vamos ver se é palpável, né? Mas isso, quando ele falou do propósito, eu identifiquei como sendo um fator que ele conseguiu usar muito bem o perfil dele. Ele tinha uma meta longa, mas ele estava rumo, né? O fato de ele gostar de pessoas, isso também é do seu perfil. Por mais que você tenha essa necessidade de caverna, é uma necessidade, igual comer, é como se fosse gastar essa pilha. Mas ele é uma pessoa de contato, de sensibilidade, de acolhimento, e isso é essencial. Por isso que ele falou, se você não gosta de pessoa, tem alguém próximo que goste. Então, para ele foi essencial. Eu só queria puxar um gancho rapidinho, quando ele disse que ganhou peso. É interessante que a gente só ganha peso, no seu caso, por 2 motivos diferentes. Né? O primeiro, quando a gente precisa ser forte para suportar uma situação difícil a um longo prazo. Então, quando eu disse para ele que ele não é tanto de execução, ele precisou ser forte num momento que não era bem aquilo que ele queria. Então, o corpo, ele cresce de tamanho por este motivo. E um segundo motivo, quando a gente se abandona. Note que você tinha um plano, precisou abandonar um pouquinho o que você queria, negar a si mesmo. E o corpo, ele precisa chamar atenção de alguma forma, de tipo, ei, tô aqui, cuida de mim. E ele cresce de tamanho também. Então, tem explicações aí por trás. É claro que eu falei bem por alto, porque eu não conheço exatamente os detalhes. Mas sim, você é uma pessoa que soube usar, sabe usar muito bem os seus, a gente chama de traços de caracteres, né? Que ele tem essas porções da lógica da emoção. Fala pra gente o nome desses traços. São 5 traços. Formado na gestação, que é o traço de caráter esquizoide. Não é um transtorno psiquiátrico, mas é o que, por exemplo, nele, eu vou falar brevemente, o que te dá o carequinha e essa cabeça alongada. Você tem uma cabeça levemente alongada, né? Principalmente. Tem outras características, não vou dar muitos detalhes. O próximo é formado na amamentação, que é o traço de caráter oral, que traz essa sensibilidade e é o que você tem mais. Com este corpo um pouco mais macinho. E com essa cabeça que tem um redondo mesmo no alongado, ele tem um redondo. Esse olho que cai um pouquinho. Então, é a sensibilidade. O próximo traço é o formado por volta de 1 ano e meio de idade, que é o traço de caráter psicopata. Que eu diria que é um dos que ele tem menos. Um dos poucos. Você tem uma quantidade um pouco menor, que é o da pessoa que é extremamente desconfiada, mais fria. É a pessoa que tem medo de ser manipulada. Então, você não tem tanto, você tem um pouquinho. E é justamente o que dá a liderança. Por isso que eu te disse que você é uma pessoa que não é muito líder. Onde eu vejo que você tem esse traço? O sorriso dele é bem torto. Ele fala e rasga bem mais pra cá. Isso. Então, este é um dos aspectos. Ele tem um pouquinho de triângulo aqui também. É tudo aspectos triangulares. O próximo é o traço de caráter masoquista. Gosta de sofrer, de certa forma. Né? Que é o que dá aspectos mais quadrados no corpo. Você tem um pouco, parece que no seu tronco, e as pernas mais grossas. Sim. Mas assim, é o que dá paciência. Por isso que eu te disse que talvez você não é uma pessoa muito paciente. Preciso fazer a análise mais detalhada. Não sou não. Né? Aquela pessoa que, eu bebe vinho. Por isso que quando você estava na empresa ali, você acabou adquirindo um peso extra. Ele vem deste traço. Eu preciso ser forte e eu não sou tão forte para essa execução. E por último, o traço de caráter rígido, que é formado por volta dos 4 a 6 anos de idade. Ele tem que essa maçã do rosto mais proeminente, ele tem uma simetria legal do rosto, um olho que tem um delineado. Resumindo, você é bonito, meu amigo, é isso que ela tá te falando. É o traço da beleza que a gente chama. Que é o que dá execução. Então, assim, ele tem mais no rosto, no corpo não tanto. Entendi. Por isso que eu te falei, você é uma pessoa que, assim, não tem tanta perna. A gente chama de pessoa com menos perna para execução ali, braçal, ser um pedreiro, tal. Sim.
Entendeu? A tua perna são outras, meu amigo. Tu tem outras pernas. Outra, big perna? Não, Big power- leg? power legs. Bacana. E assim, e vamos finalizar com o nosso momento Cast Chup, que é o nosso momento... Cast Chup. Cast chup. Que é o momento de perguntas e respostas. Cada bate-volta, uma palavra, vou te falar algumas perguntas, aí tu escolhe. Só que a gente faz ele comunitário. Então, tipo, eu te pergunto, Maria Laura responde e eu falo depois, tá? Então, assim, o que vai pra ti, ela fala também e eu respondo para não ficar uma coisa só Renato, para todo mundo conhecer um pouco de cada um aqui. Vamos lá. Empresa tradicional ou você prefere uma mochila de negócios? Uma mochila de negócios. Mochila, né? É minha mochila, meu amigo. Meu negócio tá dentro da minha mochila, cara. Um bom livro ou uma boa viagem? Uma boa viagem. Eu juro que ele ia responder um bom Não livro. é? Eu juro que eu ia... Não, em relação a boa viagem. Se fosse uma boa outra coisa. Mas o livro não deixa de ser uma boa viagem. É Uma boa verdade. Uma boa viagem também. Na verdade, fale não. Cante pra gente um trecho de uma música marcante na sua vida. Ou seja, tem que cantar um pedacinho, meu amigo. Jesus, aí ficou Ah, pesado. tua voz é bonita, cara. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, uma música, essa eu não esperava. A gente vai voltar nela enquanto tu Tá, pensa. tá bom. Para agora ou para depois? Agora. O que é a pergunta? Para agora ou para depois? Para agora. Para agora. Só um óleo preferido. Um óleo. Um óleo preferido seu. Lavanda. Peppermint. Frankincense. Ai, desculpa. Eu jurava que tu ia falar frankincense também. Eu amo peppermint. Você por você mesmo. Renato pelo Renato. Uma palavra. Sonhador. Disciplinada. Eu vou falar, eu sou exatamente igual ao Renato. Eu Sonhador. sou sonhador. Mas você lembra seus traços também, né? Vocês têm semelhança. Teoria ou prática? Prática. 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 Talento ou esforço? Esforço. Talento. Esforço. Prato para todos os momentos. Prato de comida, tá? Churrasco. Macarronada. Ai, gente, Mac, que merda. Adoro Mac. Eu também gosto. Senhor. Ontem foi um Burger King. É Mac, vou te falar, né? The best. Na verdade, não é Mac, é The best. É verdade. Vinho ou cerveja? Cerveja. Vinho. Vinho. Muita gente ou pouca gente? Aí é só uma resposta, não tem depende, não pode. Depende. Então, pouca gente. Muita gente. Pouca gente. Tinha uma pergunta aqui que tu prefere comida ou pessoas, né? Mas aí não precisa. Eu sempre respondo comida. Eu também. Só ou acompanhado? Acompanhado. Acompanhada. Acompanhado. Careca ou cabeludo? Careca. Vale meio termo? Calvo. Porque muda essa Médio. pergunta, né? Essa pergunta lembra que era depilado ou cabeludo. É Aí vou ter careca por causa do nosso amigo, exatamente. Então, nenhum... Mas o careca tu pode interpretar como tu quiser, minha amiga. Pode ser depilado também, não tem problema. Não, é que eu tô pensando no meu marido aqui, o que ele é. Meio termo. Gente, não precisa ser exatamente o cônjuge, tá? Então Até tá. porque a Rita não é careca, né? Sim, não. Eu falo careca porque é uma opção. Exatamente. Eu quero, não me incomoda. É isso, gente, a interpretação de cada um, Sim, tá? é. Então, assim, careca. Tá só piorando. Só vai piorando, né? Uma viagem de incentivo da Doterra que foi top. Assim, incrível, mas não responde ainda. Ixi. Aí rolou aquele clima. Tava tu e a dona Rita lá. Eita, Deus. Aí na hora do caminho lá, era pra subir no camelo. Eu falei assim, amor, não é no camelo não, bora bem ali. Rola ou não rola? Com 40 anos de casada ainda rola. Rola, Rola. rola, claro que rola. E Doterra em uma palavra. Oportunidade. Qualidade. Liberdade.
Cara, Muito bom! Renatão, cara, obrigado. A gente ainda vai ficar aqui mais 3h30, né? Porque você falou que não tem pressa. Não. Porque a gente quer ter uma mentoria com você, porque a nossa equipe está toda aqui sentada esperando. Mas obrigado, muito obrigado mesmo, viu? E assim, Fábio, meu amigo, obrigado pelas águas, adorei todas elas. Mentira que eu não abri essa aqui ainda, mas eu vou abrir, tá? Silvio Poda, meu amigo, grazie mille. Seu canonal de Sardenha foi impecável. E Mateusão, meu amigo, daqui a pouco a gente vai comer seus hambúrgueres maravilhosos, tá? E obrigado, gente. Comenta, pergunta sobre esse modelo de negócio aqui embaixo nos comentários. Vai no Instagram do Renato Beirão, que é @RenatoBeirão, né? A gente vai colocar aí alguns momentos nesses episódios também, os arrobas. E é isso. Eu acho que você tem que escolher o que é bom pra ti. Da mesma forma como você pode ser teu sonho é ser um funcionário público, cara. Ok, mas se isso te incomoda, se abra a oportunidade no seu coração para você conhecer novos modelos de negócios que te deem aí liberdades financeira, física, de tempo, que é muito importante para todo mundo. E é o que a gente falou, né? O que é que incomoda a pessoa, o que é que toca a pessoa. E eu acho que a Doterra ela entra muito nesse aspecto para gerar todo mundo que está aqui nessa sala é autônomo, é CLT, tem empresa, e a gente está migrando e está todo mundo junto porque a gente entende que precisa chegar aí em sonhos que a gente não consegue alcançar dentro do que a gente tem hoje, né? Por mais que a gente tenha resultado, mas não é isso que a gente quer, né? Não é só dinheiro pelo dinheiro. Sim. Isso não tem graça, cara. Sim, Né? É sem isso. dúvida. Fio, olha, você não esteve aqui com a gente, mas você está aí do outro lado da câmera, tá? Encerrou e vamos comer nosso hambúrguer. Eu tô doido pra comer. Muito bom, os que aula, smashes. que lição, que